Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. E bom, na aula de hoje vamos seguir vendo os limites, né? Vamos ver limites laterais e limites bilaterais, tá bom? Gostaria de agradecer toda a audiência, aos inscritos, as mais de 2.000 visualizações que a gente já teve até agora. E caso tu não entenda algum ponto que a gente trate na aula de hoje, por favor, me escreve. Vamos trocar uma ideia para essa dúvida não ficar para frente e nos atrapalhar depois nos nossos estudos, tá bom? Então, bora lá. Então, antes da gente propriamente, iniciar os limites laterais e os bilaterais, a gente iniciou na aula passada uma ideia intuitiva do que seriam os limites, né? Então, basicamente, o que seriam os limites, né? O uso mais básico dos limites é descrever o comportamento de uma função quando ela tende a um valor, quando ela chega perto de um valor, mas não exatamente aquele valor. Por exemplo, a gente quer saber como se comporta a função f de x é igual a 1 dividido por x quando x está se aproximando de zero. Quer dizer, quando eu tenho os valores próximos de x, mas não o valor, quando eu tenho os valores de x igual a zero, mas não é zero, porque a gente não pode nunca dividir um número por zero. Então, o que acontece? Se eu pego os valores vindo dos valores vindo por essa parte aqui dos negativos em direção aos positivos, a gente vem aqui até chegar em zero, a gente vê que a nossa função ela tem este comportamento, esta tendência. E quando a gente vem dos valores maiores que zero, a gente consegue ver que ele tem esta tendência, e com isso a gente chama isso aqui de assíntota vertical, o zero é a assíntota vertical. A gente vê que a tendência, o comportamento, quando chega próximo de zero, são esses dois aqui. Quando ele vem do menor para zero e do maior para zero. Tá bom? Então, olhando agora mais um exemplo, bem direto, o que a gente tem? A gente tem essa função aqui, função quadrática, x² menos x mais 1. E a gente tem que avaliar o comportamento dela quando x está tendendo a 2. Quer dizer, quando ele está chegando em 2, mas não é 2. Então, o que acontece? Se eu pego os valores menores que 2, 1, 1,5, 1,9, 1,95, 1,99, 1,995, 1,999. Se a gente substituir na nossa função onde tem x e substituir por esses valores, a gente vai ver que ela está começando a tender a um valor muito próximo de 3. Quando a gente vem dos valores maiores em direção a 2, porque a gente quer saber quando ela tende a 2, a gente consegue ver que ela vai diminuindo de forma a tender para um valor próximo a 3. Então, como a tendência tanto vindo dos menores para o maior e do maior para o menor, ela tende a 3, então quando o limite da nossa função, quando x tende a 2, desculpem, eu usei tende a 3, quando ela tende a 2, vindo tanto do menor para o maior quanto do maior para o menor, ela é igual a 3, que a gente consegue ver neste intervalo. E aqui graficamente quer dizer, quando eu venho por aqui, a minha função tende a 3. Quando eu venho por aqui, a minha função também tende a 3. Tá bom? Então, o que a gente tem, Se a gente for ver a definição do que é o limite propriamente dito, os valores são os valores de f de x que puderem ser tornados tão próximos quanto queiramos do valor de L, desde que tenhamos os valores de x suficientemente próximos a A. E aí, mas não iguais, como a gente viu, é tendendo a estes valores. Então a gente escreve o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Então é igual a um valor. E aqui eu botei, como a gente lê, o limite de f de x quando x tende a L. Então, o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Essa é a anotação que vocês vão encontrar nos livros, nos exercícios e em tudo mais que existirem limites. Limites é muito importante, ele vai seguir vocês até o final do curso de cálculo. Então, limites laterais, pessoal. O que são limites laterais? Os limites laterais, eles existem, porque algumas funções elas não apresentam um comportamento igual quando a gente está fazendo aquela ideia de indo dos menores até o maior e indo do maior até o menor.
né? Elas apresentam resultados distintos em alguns casos, né? Por exemplo, as funções definidas por partes são as funções mais diretas que a gente consegue ver isso. Então aqui, ó, os limites laterais existem, pois algumas funções podem apresentar comportamentos diferentes, quando os valores tendem do número do maior para o menor, como a gente acabou de dizer, e do maior para o menor. Então, tende pela direita. Se vocês forem olhar do maior para o menor, a gente vai sempre pela direita. E do menor para o maior, a gente está sempre vindo pela esquerda. Então, um exemplo que a gente tem é essa função aqui, ó, módulo de x dividido por x. Ela vai ser 1 quando x for um valor positivo, e ela vai valer menos 1 quando x for um valor negativo. Vamos ver como é que ela funciona? Dá uma olhada aqui comigo, ó. A gente já tem essa função. Tá vendo que quando eu pego valores menores do que zero, valores negativos, ela sempre dá resultado menos 1. É essa função constante. Quando eu pego valores maiores do que zero, ela sempre dá 1. Então, olha aqui comigo. Se eu fizer o limite quando a gente dá a função, quando x tende a zero, e a gente usa esse símbolo de mais aqui para simbolizar que está vindo pela direita, ela vai dar 1. A gente já vai discutir esses símbolos, tá? Não te preocupa. E quando a gente pega o limite da mesma função, quando x tende a zero pela esquerda, o menos significa esquerda, esse valor dá menos 1. Então, tu concorda comigo que os limites laterais dão diferentes, por isso que a gente tem que, por isso que existem os limites laterais para a gente fazer essa análise diferente para cada um deles. Então, a gente só tem que tomar cuidado, né? Normalmente só ocorre em funções definidas por partes, né? Em alguns casos específicos, né, a gente vai ter outros, mas sempre vai ser discutido. Então, limites laterais são isso. Quando a gente analisa a tendência pela direita e a tendência pela esquerda, que é o que a gente já fez, mas aqui a gente fez já com as notações que vocês vão encontrar nas bibliografias que vocês forem estudar. Então, olha aqui, ó. A gente usa o índice mais para indicar o seu limite à direita, quando está vindo do maior para o menor. E o que eu quero dizer com isso? Quando está vindo dos maiores valores até o ponto onde a gente quer analisar essa tendência. E a gente usa o sinal menos, né, inferior menos, quando a gente quer indicar o limite à esquerda, quando está vindo dos menores em direção para onde está tendendo, para o maior. Tá bom? Então a gente lê o limite de f de x quando x tende a zero pela direita e o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda. Tá bom? E aí entra os limites bilaterais, né? E aí antes disso, antes da gente começar a entender o que são os limites bilaterais, né, eu trago aqui para vocês a definição dos limites laterais, que é o seguinte, ó. Exatamente como a gente tem discutido, ó, os valores de f de x podem ser tomados tão próximos de L quanto a gente quiser, desde que tomemos os valores de x suficientemente próximos de A, mas menores do que A. Então, o que eu estou vendo? Mas maiores do que A, do maior em direção ao ponto. Então, a gente lê desta forma. E o contrário, quando é do menor em direção ao ponto que nos interessa, a gente lê assim, como é que a gente acabou de discutir. Só deixei aqui para ter mais formalismo, caso tu queira, né, te aprofundar um pouco mais. Então a gente tem uma relação entre os nossos limites laterais e os limites bilaterais. Mas antes da gente seguir e entender essa relação, vamos entender o que são limites bilaterais, né? Os limites bilaterais de uma função são os pontos, né? Os limites, eles existem se e somente se existem e forem iguais os limites laterais. O que eu quero dizer com isso? Limite bilateral é a função tendendo a um ponto sem nenhum sinal em cima. E o que vai acontecer? Isso aqui só vai existir se e somente se este limite pela esquerda e o limite pela direita no mesmo ponto forem iguais. O que eu quero dizer com isso? Se o limite pela esquerda de um valor for um valor e se o limite pela direita for o mesmo, com isso a gente consegue concluir que o limite bilateral existe. Por quê? Tanto vindo pela direita quanto pela esquerda são iguais, são bilaterais. E aí com isso a gente garante que a função existe. Mas para tu não ficar preocupado, vamos fazer 2 exercícios e aí tocamos a ficha. O primeiro exercício é esse, né? Eu quero que tu defina se o limite
da seguinte função existe ou não. E o segundo é a mesma ideia. Tá? Eu vou resolver contigo, mas se tu quiser tentar, sinta-se à vontade, mas de qualquer forma, logo após agora eu já vou resolver eles. Então aqui, ó, pessoal, no primeiro a gente tem que ver, né, se o limite existe ou não. Lembra, para o limite existir, quando x tende a A, nesse caso, ó, o ponto é o ponto A da nossa função f de x. Para f de x existir, o que que acontecer? O que tem que acontecer? O limite quando x tende a A pela esquerda da nossa f de x tem que ser igual ao limite quando x tende a A pela direita da nossa f de x. Esses dois caras têm que ser igual ao número. Então vamos olhar aqui o nosso valor. Ó. Então, no nosso problema em questão, olhando esses gráficos aqui, a gente tem aqui, ó, nesse primeiro caso, que o limite quando x tende a A pela esquerda, o que que vocês estão enxergando aqui? Ó? O limite de x quando x tende a A pela esquerda, ó, ele vem e chega neste ponto. Ó. Ele é igual a 1. Então, o limite quando o x tende a A pela esquerda da f de x, ele é igual a 1. E agora, o limite quando x tende a A pela direita, ó, ele vem, chega aqui e ele é igual a 3. Então, o limite de f de x é igual a 3. E a gente tem que olhar, os limites são iguais? Os limites laterais são iguais? Não. Então, com isso, a gente não garante que os limites bilaterais são iguais. Tanto esquerda e direita são diferentes. Então, com isso, a gente tem o quê? Ó? A gente escreve assim. O limite quando x tende a A pela esquerda da nossa f de x é diferente do limite quando x tende a A pela direita da nossa f de x. E com isso, a gente sabe que o limite quando x tende a A da nossa f de x, ele não existe. Por que ele não existe? Ó, tá vendo que eu não tenho nenhum sinal de direita e esquerda? Porque agora eu já analisei os dois em separados. Como eu sei que os dois são diferentes, eu sei que este limite não vai existir. Tá bom? Vamos fazer agora aqui o nosso último exercício. Temos que fazer a mesma análise. Então, de novo, a gente sabe que o limite quando x tende a A da nossa f de x, ele vai existir se e somente se o limite quando x tende a A pela esquerda da f de x for igual ao limite quando x tende a A pela direita da nossa f de x. Eles existirem e forem iguais. Então, vamos olhar o nosso caso. Nesse primeiro gráfico, o limite quando x tende a A pela nossa direita, quando tende a A pela direita, esse limite aqui, então pela direita, a nossa f de x, então o que a gente tem que olhar? Pela direita, lembra? Direita significa do maior para o menor. Então, do maior para o menor, ele é igual, chega neste ponto que é igual a 2. E o limite, quando x tende a A pela esquerda, o menos, então pensa, o menos está vindo do menor para o maior. Então, ele vem, tem um valor, 2. F de x igual a 2. Então, com isso, pessoal, a gente consegue ver, ó, que o limite pela direita e pela esquerda são iguais. Então, a gente garante que existe um limite neste ponto aqui. Então, como é que a gente escreve? O limite quando x tende a A pela esquerda de f de x é igual ao limite quando x tende a A pela direita de f de x, e esses dois é igual a 2. Então, isso implica que o limite quando x tende a A da nossa f de x, ele é igual a 2. Então, o limite aqui existe porque os limites laterais são iguais. Tá bom? Espero que tu tenha entendido. Não te preocupa, se não entendeu, dá uma voltada na aula, olha de novo. Qualquer coisa me escreve e a gente troca uma ideia para tu conseguir entender
e não seguir levando essa dúvida para frente. Na próxima aula a gente vai ver assíntotas verticais e a gente vai ver também limites no infinito. Então, fica bem, nos vemos semana que vem e tchau!